pedra que não seja derribado. Tudo vai passar. Mas temos um trono, uma coroa e uma mansão e uma cidade lá no céu para nós irmos morar a vida toda, a eternidade. Mas só vai entrar nessa cidade pelas portas quem vencer. Mas vencer o que, pastor? Nós temos que vencer a nós mesmos, a sua carne. A sua carne, ela é uma carne fraca e ela deseja as coisas que estão por aí. O nosso pensamento cobiça as coisas, nossos olhos cobiçam. Nós estamos no espírito e ao mesmo tempo 50% na carne, e nós temos que viver buscando a Deus para não voltar para o velho homem. Porque se o homem deixar de orar, o homem deixar de ler a Bíblia, deixar de buscar a Deus, ele enfraquece, ele esfria, ele desanima. O inimigo prende ele de novo e aí ele volta para a carne. E quando ele está na carne, a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que estão na carne. Porque quem está na carne se inclina para as coisas da carne. E os que estão na carne de maneira nenhuma agrada a Deus. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem se inclina para as coisas da carne, ele tem morte eterna. E quem se inclina para o Espírito tem paz, tem vida, tem comunhão com Deus, tem uma coroa lá no céu. O apóstolo Paulo já dizia assim: não andeis segundo a carne, porque aqueles que andam segundo a carne, o Espírito do Pai não habita nele. O Espírito do Senhor não habita em quem está na carne. Porque quem está na carne faz as obras da carne. E as obras da carne são concupiscências, são emulações, são vaidades, são bebedices, glutonarias, inveja, iras, ódio, homicídio, prostituição, idolatria, inimizade, e vai por aí. Tudo isso é da carne. Mas quem está no Espírito, eles têm os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é paz, é alegria, é gozo, é fé, é alegria, é paz, é bondade, longanimidade, benignidade e amor. Esses são os frutos, temperança. Esses são os frutos da carne, do Espírito, aliás. Esses são os frutos do Espírito. Que você está no Espírito, você tem comunhão com Deus, né? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Porque os seus pecados, você enquanto estiver na terra, você peca. E se alguém disser que não peca, esse é mentiroso. E não há verdade nele. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui vencer. A palavra vencer é ser vitorioso. Uma das coisas que nós temos que vencer é o que está escrito lá no livro de Romanos 8. Romanos 8, nós encontramos uma passagem sobre vencer. Romanos 8:35. Romanos 8:35 diz o quê? Diz que nós somos mais quando nós estamos vencendo com Cristo, temos vitória, estamos, como diz a palavra de Deus, aquele que está de pé, ele está vencendo. Aquele que está servindo a Deus, ele está vencendo. Vencer aqui não é ter uma prosperidade, é uma riqueza grande, porque tem muita gente que estão indo preso. Tem muita gente sendo presa agora por riqueza ilícitas.
É fácil ser rico, é só roubar, é só sonegar, muitas vezes roubar, né? Mentir. Ele fica rico e muitas das vezes ele não escapa da justiça do homem. Tem muita gente agora que foi preso, vai pegar a cadeia. Tem uns lá dentro que já está preso por isso. Perdeu tudo, né? E ainda perdeu o mais importante, a salvação dele. Nós somos vencedores porque muitas vezes nós não temos dinheiro, mas nós temos muito mais do que dinheiro, aleluia. Porque dinheiro não é tudo, irmão. Dinheiro não é tudo. O que é tudo é você ter Jesus, a tua salvação, aleluia. Porque ainda que eu ganhe o mundo todo, ainda que tenha tudo, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, se eu não tiver a salvação, de nada disso me adiantaria. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a tua salvação? Hã? O que você daria? Porque a salvação, você guardar-se-á a sua vida eterna, é aborrecendo a sua carne. Quem aborrece a sua carne, guardá-la-á para a vida eterna, né? E aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Diz a palavra, você ama, você vai perder. E aquele que aborrece, guardá-la-á para a vida eterna. Jesus falou para um homem rico, disse assim: olha, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e vem e segue-me. E ele abaixou a cabeça e saiu tristonho, porque ele tinha muitas propriedades. Com certeza ele achou triste, ficou triste, porque ele pensou assim: eu vou ter que dividir tudo que eu tenho. Então ele queria a salvação e a riqueza, e muitos de nós queremos os dois. Queremos a riqueza da terra e queremos a nossa salvação. E com isto aí, Satanás diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. Não é que o dinheiro é mal, mas que muitas das vezes, dependendo da pessoa, ela traz o mal, né? E agora em Romanos, você tem que vencer o que? Lá em Romanos 8. Romanos 8, o Senhor me deu essa palavra e diz assim: fala para a minha igreja que nós temos que vencer a fome. Porque o calor, tem um país por aí que está tendo um sinal, que lá na Bíblia, eu encontrei lá na Bíblia, que o sol vai aquecer muito mais. E as pessoas vão ser mortas. Já está acontecendo isso. Saiu no noticiário essa semana que tem um país aí que morreu muita gente com o calor do sol. Pessoas que estão morando na rua. Onde foi? Na Índia. Você viu na Índia? Eu vi, aí ele viu, eu também vi. Pessoas que trabalham expostas ao sol. Pessoas que não têm moradia. Morreram queimados pelo sol. Não foi isso? 600 pessoas. É o que está na Bíblia. Esses são os sinais da vinda de Jesus. Tem muita gente aí que está ficando triste com a tribulação. Tem muita gente aí que está ficando triste por causa das coisas que está dando, as lutas, a morte, as coisas estão piorando para todo mundo. Eles estão ficando, o povo, ser humano em geral está ficando triste. Mas eu pergunto, a profecia está se cumprindo ou não está se cumprindo? As profecias estão se cumprindo. Para nós organizar uma casa, primeiro nós temos que desorganizá-la ela. Para você consertar alguma coisa, primeiro você tem que quebrar. Você pintar uma casa, arrumar uma casa, você tem que bagunçar tudo. Jesus, ele vai permitir uma bagunça na terra para poder levar a gente para a glória, aleluia. Só que os sinais já estão se cumprindo, tá? Tem uma notícia que já saiu nos Estados Unidos, que o presidente, que eu esqueci o nome dele, Barack Obama, né? É isso mesmo? Ele assinou uma lei que as pessoas agora têm que usar um chip com todas as identificações na mão ou na testa, no couro cabeludo, na testa, né? Que é para facilitar a vida do povo. Porque se não tiver isso, a pessoa não tem acesso à saúde. À saúde.
e depois vai passar para as outras áreas. Depois você não vai poder ter acesso ao banco. E assim vai. Simplesmente para se cumprir uma das profecias que está escrito lá na Bíblia, que é já a tribulação que está vindo sobre a terra. A tribulação já está na terra, mas é o começo das dores, já começou. Só que ela vai aumentar. Ela vai aumentar a ponto de os homens querer se matar e a morte não vai ser liberada. Tem gente que não vai poder morrer. Deus vai fechar. Porque quem tem a chave da morte, do inferno, não é o diabo. Quem tem a chave da morte, do inferno, é o Senhor Jesus. É Ele que tem a chave do inferno. E só entra lá quem Ele quiser. Não é porque o diabo diz, tu vou te levar para o inferno. Quem disse que o diabo pode levar alguém para o inferno? O diabo não pode levar ninguém para o inferno nem para o céu. Só tem um que pode permitir que você vá para o inferno. É Jesus. E Ele tem a chave. Ele tem a chave do inferno e da morte. E da vida eterna também. Do céu também. Porque Ele diz, todo o poder me foi me dado nos céus, na terra e no inferno. Todo o poder. E Ele tomou a chave da mão de Satanás. Ele tomou a chave. Então Jesus, Ele tem poder. O único que morreu e que venceu a morte foi Jesus. O único que tem poder sobre a morte. Porque Jesus venceu. Lá no céu todo mundo estava chorando, porque tinha que abrir um livro. E ninguém podia abrir esse livro, Apocalipse 5. Disse, não chores, aqui tem um leão da tribo de Judá, que morreu, e que ele ressuscitou, está vivo, e ele venceu a morte. Ele pode abrir, e só ele pode abrir, e só ele pode te salvar. Na terra as coisas vão piorar. Vai piorar. Por isso que nós temos que estar escondido no Salmo 91, que diz, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nem mal te atingirá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus não guarda crente, irmão. Deus guarda quem está debaixo das suas asas. Porque crente até o diabo é. Deus não guarda crente desconcertado. Porque crente tem de todas as espécies, meus irmãos. Tem crente ladrão, tem crente mentiroso, tem crente que está adulterando, prostituindo, mentindo, roubando, enganando. Tem crente. O diabo também é crente. O diabo, ele crê, estremece e não obedece, diz a Bíblia. Mas Deus guarda, sabe quem? Os que são lavados com sangue do Senhor Jesus, e que tem o seu nome escrito no livro da vida, que a morte não tem mais poder sobre ele. E ele passou da morte para a vida. Aleluia! E agora, lá em Romanos 8, diz a Bíblia, no versículo 35. Versículo 35 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Hoje bateu uma pessoa na minha porta, pedindo pelo amor de Deus comida. Eu falei, tá. Aí eu disse, não, ela deu. Quer dizer, ela preparou e eu dei. Porque hoje o medo está batendo as portas. Mas eu damos. Pai, muito obrigado. Eu disse, obrigado demais, muito obrigado. Obrigado, moço. Por quê? A fome bateu já. A fome e a tribulação, mas quem vai nos separar do amor que está em Cristo? A tribulação quer te separar e não está conseguindo. Porque o amor que você sente por Jesus é muito mais forte. O amor que nós, a igreja e noiva de Jesus, tem por ele é mais forte que a luta, mais forte que a doença, mais forte que a tribulação, mais forte que a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias.
e reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem te amou foi o Pai. Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, deu o seu único Filho unigênito e primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus, Ele se entregou na morte de cruz como ovelha, Ele foi como ovelha, como cordeiro imaculado, levado ao matador por amor de nós. E Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todas as nossas doenças, para nos trazer a paz, nos trazer a vida eterna. Ele diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á e encontrará pastagem. Diz o Senhor, porque o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu Senhor Jesus, vim para vos dar vida, e vida com abundância. E nós temos que pensar uma coisa, que todas as profecias estão se cumprindo para ver o quê? O arrebatamento. A única profecia que ainda falta é que a última trombeta vai tocar. Essa trombeta vai tocar. E o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Não tenha por tardia, como diz Pedro, lá no livro de Pedro. No livro da Epístola de Pedro. Lá no Evangelho da Epístola de 2 Pedro 3, 4. Não tendo vós como tardia a sua promessa. Tem muitos que já têm como tardia. Está demorando, vai demorar. Jesus, eu acho que não vai voltar mais. Eu vejo muita gente falando isso. Me falaram que, mesmo quando meu avô falava que Jesus ia vir, e ele morreu, meu avô morreu, e Jesus não veio. Não vai vir, não, vai vir sim. Ele vai vir. Se prepare, igreja. Lá em 2 Pedro 3, segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, eu vos digo o seguinte, que o Senhor manda alertar a igreja, tá certo? Porque quem quer muita bênção, vai ficar aqui com uma bênção morando na terra. Só que tem uma coisa, você vai passar tribulação, você vai passar aflição, não vai haver médico, o sol vai esquentar, vai haver fome, vai ficar tudo mais caro, vai ter que adorar a besta, vai ter que adorar a besta. Então, 2 Pedro 3, versículo de número 4, diz o seguinte, eu gosto de pregar ensinando a igreja. Isso aqui é uma pregação com ensinamento. Dizendo onde está a promessa, Pedro 3, 4, dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os meus pais, olha aí, desde que meus pais, não digo nem pais, avós, dormiram, todas as coisas permanecem, as mesmas coisas permanecem. O rio Tietê, por exemplo, permanece, os terrenos, as empresas, os prédios, tudo permanece, nada aconteceu. Os aviões, tá, beleza, tudo permanece, mas diz aqui a palavra, dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo.
até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Continuando, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. O dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo. Aleluia. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Você viu aquele filme A Cidade de Troia? Pegou fogo, não pegou fogo? Você viu aquela cidade toda pegando fogo, todo mundo matando? Pois é. O mundo inteiro vai pegar fogo. Vai. E você ainda vai ficar aqui? Você quer ficar? Eu não. Eu não quero. Eu quero ir para a glória. E guardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. Então o dia do Senhor está se aproximando. Deus vai voltar. Mas Ele vai voltar com ira? Não. Ele vai voltar como rei para buscar somente a igreja, somente os preparados, somente os que deram ouvido à sua palavra, somente os crentes ativos, somente os crentes animados que estão buscando, porque o que tem de crente desanimado, que não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para vir para a igreja, esse daí vai ficar para grande tribulação. Se você está incluído neste meio, eu sinto muito, mas você vai ficar comigo. Ah, pastor, eu não tenho tempo, eu não quero saber nada com crente, então vai ficar para a tribulação. Não tem esse negócio de meio crente, tem que ser tudo ou nada. Porque os que não querem ser, vão ficar, os ímpios vão ficar. Os ímpios estão aí, vão ficar, estão escarnecendo. Eles escarnecem, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu. Eu estou aguardando novo céu. Né? E aguardando nova terra que habita a justiça. Mas não é a terra da terra aqui não. É uma terra espiritual, celestial. Nós estamos aguardando. Então o Senhor voltará. E Ele levará a sua igreja. Ele levará a sua igreja e está aguardando, preparando a sua noiva. Sabe por que Jesus não veio ainda? Porque ainda não chegou a hora. Segundo arrebatamento de muita gente, diz que Jesus, até o próprio demônio não sabe disso. Ele diz, se vocês soubessem, o próprio demônio falou num vídeo na boca de uma pessoa, se vocês soubessem, se os crentes soubessem, com um pouquinho de tempo que está faltando para o vosso Deus voltar na terra, já era para vocês buscar mais, era para vocês se despertar mais, era para a gente acordar mais, irmão. O povo não está muito se preocupando com a sua salvação. Não, as pessoas querem casar. É mês que vem, eu profetizei um casamento, vou até nesse casamento. Vai se cumprir aquela palavra que está em Mateus, 25, acho que é o 36, que diz que vai ser como no dia de Noé. Como no dia de Noé, vai estar despercebido. O povo, essa profecia diz que muitos estarão despercebidos, 2 estarão deitados numa cama, um será levado e o outro ficará, 2 estará moendo e 2 estarão no campo, um será levado e o outro ficará. Então vai ficar muita gente que ouve a palavra, muita gente que é obreiro, vai ficar, porque não está buscando, não está se envolvendo nos braços de Jesus, não está tendo tempo, não está buscando a face de Deus, aleluia. Está se envolvendo mais com as coisas materiais, correndo mais com as coisas materiais, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar de madrugada. O povo não está orando de madrugada e ele virá como um ladrão. Ele não vai vir como ladrão, como se fosse o ladrão. A hora que menos vocês perceberem, ele vai buscar a igreja e vai arrebatar, né? Vai arrebatar. Porque eu queria que o irmão
a igreja abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse 13, 16. Lá em Apocalipse 13, 16. Glória a Jesus. Diz assim a palavra: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e cegos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Ninguém vai comprar e nem vender. Ninguém compra e ninguém vai vender se não tiver o sinal. O sinal da besta. É o sinal para as pessoas não ter condição de pessoal, você vai comprar, mas para comprar tem que ter aqui o número da besta. Cadê o número da besta? Não tem o número da besta, então você não compra. Eu preciso de comida para os meus filhos, então não compra. Você precisa de um sinal para poder levar comida para os seus filhos. A maioria é dinheiro. Não é dinheiro, é o sinal. Você tem que ter o sinal. E aí? O que você vai fazer? Aqui está dizendo: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Você pode até ter o dinheiro, ouro, mas não tiver sinal, não adianta. Então, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número, ou o número da besta, ou o número do seu, ou um número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque